a gente hoje promove esse primeiro bate-papo, que é uma área com tantas especificidades, né? O PLH tem aí tantos agentes envolvidos, as famílias, as próprias crianças ou os adolescentes, os professores, tem instituições, o ensino formal dentro das escolas, né? O ensino informal dentro de associações, enfim, o ensino dentro de casa, porque, como disse, né, os pais são atores muito importantes aí nesse meio. Então, a gente quer aí promover, né, essa conexão entre vocês, professores, e hoje, parabéns, meninas, conseguiram unir aí pessoas de todos os continentes, e que tem tanta heterogeneidade, né, as crianças, os adolescentes de níveis diferentes, etc, etc. É um baita desafio diário aí, né, que vocês enfrentam. Então, a parte boa é justamente essa, que apesar de todos esses desafios, a gente começa a construir hoje essas pontes, né, entre vocês, e a gente espera que isso não pare por aqui, né, para quem vive e respira o PLH o tempo todo. E não só na sala de aula, né, a gente tem pesquisadores aqui, tem bastante gente de universidade e pessoas que estão na universidade e na sala de aula, o que é melhor ainda, né, para a gente atrelar teoria e prática, enfim. Então, eu quero dizer que a gente teve mais de 200 inscrições. Eu ia dizer 250, né? Mas na verdade o número real é 241, para vocês saberem aí, né? A gente teve 130 perguntas, foi o bate-papo que mais recebeu perguntas nessa história desse papo. Então, assim, a gente teve um trabalhão, né? Fiquei passando lotes de perguntas para as convidadas para que a gente conseguisse organizar e responder o maior número de dúvidas possível. E a gente, então, separou em blocos temáticos, mas eu vou deixar para as meninas explicarem melhor do que eu como elas vão fazer. E então, eu gostaria muito de agradecer a presença da Camila Lira, da Juliana Gomes e da Tatiana Zura, que são as nossas convidadas, gentilmente abriram mão aí de um tempo do domingo delas, não é? Para estar aqui com a gente e que nos permitiram essa conexão, né? De pessoas de diversos lugares e que têm os mesmos interesses e que precisam se conhecer e se ajudar e se apoiar, etc, etc. Somos 91 aqui, tá? Só para saberem. Então, eu poderia eu mesma dizer a mini bio de cada uma e, enfim, selecionar aqui as informações que eu achasse mais relevante. Mas eu vou deixar para que elas mesmas façam isso, né? Ninguém melhor para falar da gente do que a gente mesma. Então, eu já falei demais. Considero esse bate-papo aqui aberto. Vou passar a palavra para a Tatiana e aí depois a Tatiana me diz aí se ela vai querer passar para a Camila ou para a Juliana. Mas sejam todos bem-vindos e um bom bate-papo a todos. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Daniele pelo convite, né? Por esse convite de desafio. E pra gente, assim, acho que em nome das meninas, né, tanto da Camila como da Juliana, eu posso dizer que é um prazer. Nós reunimos 91 pessoas, pessoas, algumas conhecidas, assim, a hora que for no bate-papo, a gente foi vendo algumas pessoas conhecidas dos diferentes continentes. Para a gente é um motivo de orgulho saber que o PLH está presente, né, em todos os continentes, né. Bom, também gostaria de agradecer todas as perguntas que nós recebemos, como a Daniele falou, foram 130 perguntas que nós lemos uma por uma, mas por questões de tempo, né, para a gente não ficar aqui 3, 4, 5 horas, né, a gente não vai fazer a live da Lady Gaga. Então a gente resolveu reunir algumas perguntas, as perguntas que seriam que nós conseguiríamos responder num curto espaço de tempo, porque haviam perguntas que talvez a gente precisaria de uma live só para aquela pergunta, e aí seria injusto com outras perguntas também tão interessantes. Então, muito obrigado a todos que enviaram as perguntas, elas foram lidas com muito carinho. Mas antes da gente começar a responder, como a Daniela já falou, nós dividimos, algumas perguntas serão respondidas por mim, algumas perguntas serão respondidas pela Camila e algumas perguntas serão respondidas pela Juliana. Algumas perguntas serão respondidas por nós três. Mas então, antes da gente partir para as perguntas, então eu vou falar um pouco da minha biografia. Bom, eu sou formada na Unesp, no campus de São José do Rio Preto. Eu vi que tem gente de Araraquara aí. Sou formada em letras pela Unesp, também fiz mestrado e doutorado em estudos linguísticos pela Unesp, com estágio de doutoramento na Universidade de Viena.
Também sou especialista em ensino de alemão como segunda língua pela Universidade de Munique e trabalho com língua de herança dentro do sistema educacional austríaco. Eu sou responsável pelo ensino de português como língua de herança nas escolas, né, se nós fôssemos considerar o sistema educacional brasileiro, nas escolas de ensino fundamental 1. Então, eu dou aula para crianças de 6 a 10 anos. Nós, juntamente, né, aqui na Áustria, nós temos o ensino de português é um ensino formal, então está dentro das escolas. Então, nós temos um pequeno time de professores, né, inclusive minha colega de trabalho, a Karina, que é responsável por um outro estado da Áustria, também está presente na nossa live. Então, esse é uma pequena parte. Né? Eu trabalho questões da pesquisa, trabalho com questões didáticas e metodológicas do ensino de português como língua de herança. Bom, agora eu vou passar então para a Camila, e depois da Camila, então, a Juliana da Espanha vai falar. A Camila está em Munique e a Juliana em Barcelona. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada, Daniela, agradecendo agora aqui pessoalmente. Obrigada às meninas também pelo convite de estar aqui nesse bate-papo. Como a Tati falou, a gente ficou muito feliz de ter recebido esse tanto de pergunta, esse tanto de gente querendo saber sobre português como língua de herança, né? E estarmos aqui hoje para nós é uma alegria muito grande. Sobre a minha formação, eu sou formada em letras pela USP, em São Paulo. De lá, eu me mudei para Munique, Alemanha, onde eu estou até hoje. Me mudei em 2006. Fiz um mestrado aqui em alemão como língua estrangeira. Em 2009, eu comecei a trabalhar com português como língua de herança numa associação aqui da cidade, a Linguarte. E fiz o meu doutorado depois, ou agora, né, tá fresquinho, em Frankfurt-Oder, perto de Berlim, não é a Frankfurt que a maioria conhece, na Universidade Viadrina, em cotutela com a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Eu trabalho, né, assim, eu uno a prática do meu trabalho com a minha pesquisa. A minha pesquisa se dá mais na área de material didático, de alfabetização e letramento em língua de herança, como é que funcionam, nas línguas de contato, a língua de herança e a língua do país onde a pessoa ou a criança falante de herança está vivendo, e as interferências e transferências que podem ocorrer dentro deste contexto. Então, a gente separou as perguntas, né, e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Agora eu vou passar para minha colega Juliana. Olá. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Então, tá bem. Bom, eu sou a Juliana. Eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje. É um prazer poder falar sobre língua de herança, né? Eu tenho alguns anos de experiência com a língua de herança, mas realmente não é o meu trabalho. E poder estar aqui hoje como professora e falando sobre a língua de herança realmente é um prazer. Bom, eu estou aqui em Barcelona, numa cidade aqui pertinho, que se chama Mataró, pertinho de Barcelona. Estou aqui há 8 anos. Sou pedagoga, estudei na PUC, eu sou gaúcha, não sei se tem gaúchos aqui, mas enfim. Estudei na PUC, estudei pedagogia, depois psicopedagogia, e vim a Barcelona para fazer um mestrado em formação de professores. E nesse fazer o mestrado e conhecer a Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha, a APBC, houve uma transformação. Eu não sabia, nem conhecia esse conceito de língua de herança, acabei me apaixonando, modifiquei a pesquisa do mestrado, que era um mestrado em didática, e acabei fazendo doutorado aqui também em didática do português como língua de herança. E acabei ficando aqui. Como vocês podem ver, tem um falante de herança a caminho, e sou professora universitária aqui em Barcelona e trabalho especialmente com formação de professores. Atualmente, minha pesquisa é formação de professores em diversos contextos, especialmente no contexto da educação à distância. E o que vou tentar fazer hoje é responder as perguntas, a gente vai conversar, porque nós somos todos colegas, né? Vamos trocar. Sempre que a gente está conversando, que nós estamos falando sobre um tema, nós estamos falando desde um lugar, né? E o meu lugar realmente é um contexto bilíngue, trilíngue, praticamente plurilíngue, que é a Catalunha, não somente a Espanha, mas a Catalunha, onde nós já temos 2 línguas oficiais.
Então, quando falamos em língua de herança, já estamos adicionando um terceiro idioma. Então, sempre que a gente pensa aqui em língua de herança, a gente já está pensando num contexto de ensino bastante complexo. E é interessante que eu vejo que tem pessoas de vários países, onde de repente nos Estados Unidos nós falamos de bilinguismo, outros nós falamos de trilinguismo, e eu, claro, sempre vou puxando a brasa, né, para o plurilinguismo, para essa diversidade de repertórios que nós temos aqui. Então, vou comentar algumas perguntas que eu achei interessante, relacionadas um pouco com os conceitos, que especialmente quem vem do PLE ou que vem da letras, né? Eu não sou da língua, eu sou da educação pura, da didática. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é realmente integrar um pouco os conhecimentos que nós temos, tanto com a nossa experiência como professor de língua de herança, como também com a nossa experiência formativa, né? Eu fui professora durante 7 anos da PBC, faz 1 ano que eu estou afastada, estou trabalhando nos bastidores, e tenho alguma experiência já para compartilhar, mas também vou contar com a experiência de vocês e das minhas colegas também, que são de outras áreas, e eu acho que essa troca vai ser super enriquecedora. Então, não sei, posso começar a comentar as perguntas que eu recebi? Pode, Ju. Beleza. Bom, primeiro, né, a questão, o que é a língua de herança? Várias pessoas mandaram essa pergunta, né? A gente pensou, bom, que legal, porque é sinal que tem muita gente que realmente, como a Dani falou, parece que estamos sozinhos, e é verdade, nos sentimos um pouco sozinhos. Aqui em Barcelona não estou sozinha, aqui nós somos 5 professores, mas até para trocar questões didáticas, ideias sobre formação de professores, a gente tem essa sensação que está sozinho e não estamos, né? Felizmente temos a tecnologia para nos aproximar. Mas também é verdade que nós temos colegas que não são dessa área ou até familiares que de repente estão chegando num país estrangeiro. O que é essa língua de herança? Né? É uma língua estrangeira, uma segunda língua? Então, é tão complexa, é tão tênue essa linha entre uma e outra, que existem várias definições para a língua de herança. Tem definições mais vinculadas à língua, à questão linguística. A gente também tem definições mais vinculadas à questão do vínculo afetivo e cultural. Tem um microfone aí, além do meu. Desculpa, Ju, pode chamar de Oi. Ju? Eu Claro. vou pedir novamente para que todo mundo desative os microfones, mesmo quem estiver chegando agora, porque eu estou aqui admitindo as pessoas ainda. A gente ainda tem 10 lugares, vamos ver se vamos encher essa sala, mas todos, por favor, desativem o som, senão a gente não consegue ouvir as convidadas e fica bem difícil. Quanto mais gente a gente tem, mais a gente tem que deixar desativado, porque atrapalha bastante. Muito obrigada pela compreensão. Pode seguir, Gil. Obrigada. Beleza. Então, aqui, vamos tentar ver a língua de herança como essa língua, que é uma língua minoritária no país de residência, simplificando esse conceito. Nós temos vários conceitos, e de diferentes autores de diferentes países, porque, como a gente comentou, dependendo de onde estamos, vemos as coisas de uma maneira ou de outra, né? Mas, basicamente, a língua de herança é essa língua minoritária no país de residência, né? E é uma língua que está extremamente vinculada, ela tem um vínculo intergeracional. Então, o que significa isso? Que talvez essa pessoa, ela receba essa língua familiar, ela não fale essa língua, mas existe um vínculo entre essa língua e essa cultura, e esse vínculo é familiar. Não é um vínculo profissional, não é um vínculo relacionado com o país de residência, mas sim é um vínculo familiar. Então, quando a gente pensa em língua de herança, a gente não pode pensar somente no ensino e aprendizagem de língua ou cultura, mas também nesse vínculo afetivo, que seria o ponto base do ensino dessa língua. Então, sempre que falamos em português ou qualquer língua de herança, a pessoa pode aprender, inclusive, quando ela seja adulta. Talvez ela não aprenda, né? Tem aquisição e tem aprendizagem. Talvez ela não aprenda essa língua na infância, mas ela adquiriu essa língua na infância porque ela recebeu essa língua da família. Então, existe um caráter aí de transmissão que é distinto, que é diferente, né? A língua estrangeira, ou a segunda língua, que nós podemos aprender em qualquer momento.
Então, essa seria uma definição, uma pincelada, né, sobre a questão da língua de herança. E também nos perguntaram como se caracteriza um falante de herança. Pois, em primeiro lugar, se caracteriza pela heterogeneidade, né? Já sabemos que não há um tipo de falante de herança, já partimos daí. Por quê? Porque tem uma série de fatores que influenciam nessa construção dessa identidade, desse falante de herança. Mas, basicamente, falante de herança é o filho, ou é um descendente, melhor dito, um descendente de pessoas que migraram a outro país. Essa pessoa pode ter nascido no país de residência, ela não precisa ser no nosso caso, né? Um brasileirinho, como nós chamamos carinhosamente, não significa que essas crianças tenham nascido no país, no Brasil. Tem uma competência comunicativa em diferentes graus, um bilinguismo, um trilinguismo, um plurilinguismo em diferentes graus. Nós não temos como medir, isso depende do input da aquisição que ela vai receber na língua de herança e na aquisição que ela recebe também na língua local. Possui essa conexão com a língua de herança, existe uma conexão afetiva, uma conexão familiar. Essa língua se adquire majoritariamente no âmbito familiar, não é na aula de língua de herança, ela tem que vir para a aula de língua de herança já com essa língua adquirida, supostamente, claro, né? Situação ideal. E a língua dominante pode ser distinta à língua de herança. Por quê? Porque existem vários repertórios linguísticos nessa criança. Se a gente se refere, por exemplo, a uma criança da Catalunha, onde muitos casais, a maioria dos casais não são casais brasileiros, são casais mistos, que não necessariamente são catalães ou espanhóis, nós estamos nos referindo a um contexto com 5 línguas em casa, com 2 línguas de herança, ou 3 línguas de herança. Então, aqui, realmente, o cenário é complexo. E o que significa isso? Que essas crianças vão conviver e vão administrar esses diferentes repertórios linguísticos de acordo com a realidade de cada uma. Então, a mensagem é, um falante de herança tem essas características, no entanto, nós não podemos definir um falante, porque depende realmente do contexto em que nós estamos trabalhando. Essa heterogeneidade também é o que dificulta, é o que gera muitas dúvidas quando nós pensamos em didática da língua, em formação de professores, em utilização de materiais, porque nós já partimos de uma questão muito heterogênea, onde há muitíssimas propostas didáticas, muitíssimas pesquisas, já temos muitas pesquisas também acadêmicas, científicas, validadas. No entanto, cada contexto gera uma situação distinta. Então, entendendo isso, a gente pode começar a falar de língua de herança sem querer nenhuma receita, sem querer rotular ou querer realmente definir um caminho, porque não há um caminho. Na língua de herança há muitos caminhos. Então, partindo desse princípio, a gente começa o nosso bate-papo aí e abrimos a mente, né? E tudo que é diferente, tanto com relação à língua como com relação à didática, é muito difícil fazer definições, mas a gente pode encontrar vários caminhos. E já temos algumas pesquisas que nos ajudam com isso. Então, começamos daí. Outra pergunta interessante, qual é o papel desse pai ou dessa mãe que não é, no nosso caso aqui, PLH, né? O POL. Bom, na Europa nós falamos POL, mas POL, PLH, enfim, significa a mesma coisa. Qual o papel desse familiar que não é o brasileiro, que não é a pessoa que transmite essa língua de herança? Ele tem algum papel nessa transmissão? Tem, já sabemos que tem, já pesquisamos, sabemos que a família como um núcleo é importante, tem a sua influência na transmissão dessa língua de herança. Mesmo que essa pessoa não fale o idioma de herança, esse ambiente familiar propício para essa convivência entre línguas é um fator muito importante. Então, quando a gente também pensa, vamos ensinar a língua de herança, vamos trabalhar, não estamos falando somente das escolinhas ou dos professores. A gente tem que pensar num tripé, que acho que a Tatiana vai falar bastante depois, nesse tripé da língua de herança que a gente fala, que a família é uma base principal. Por que uma base principal? Porque a língua de herança nasce no âmbito familiar. Ou seja, nós temos aqui uma autora muito interessante, De Hauer, que desde 99 já defendia que para trabalhar com crianças bilíngues ou com crianças trilíngues, a família tem que ter o que se chama em inglês impact belief, né? Ela tem que ser consciente de que se ela não participa nesse processo, a escola sozinha não consegue.
Na língua de herança, esse impact belief é muito mais forte, porque se essa criança não percebe, não sente, não participa dessa importância, não sente esse vínculo da família, ela não se vincula nem culturalmente, nem afetivamente com essa língua de herança. Então, quando a gente pensa no papel da família, a gente não pensa somente no familiar brasileiro. É um valor familiar essa transmissão, essa consideração pela importância de ter uma outra língua, de transmitir essa língua de herança. Então, quando somos professores no meu caso, no contexto não formal, né, uma associação, uma instituição, está institucionalizada, mas não é uma escola, como no caso da Tatiana, né? Como a Camila lá em Munique, é uma associação criada por famílias que tem uma organização, mas não está dentro do sistema formal. Então, quando nós trabalhamos nesse contexto, se as famílias realmente não estão envolvidas, não há jeito de a gente conseguir avançar com essa criança. Cortou, não? Eu estou ouvindo um outro ruído. Eu liguei o meu agora para dizer que não cortou para mim. E então tá. Vou desligar aqui o microfone de todo mundo, porque tem gente chegando. Então, eu estou tentando achar qual é o microfone ligado aqui. Desculpem, nós estamos agora em 94 pessoas. Tá bom. É um pouquinho difícil de administrar, mas eu vou desligar o som do pessoal aqui. Tá bom, então. Então, acabando aqui com as perguntas, o papel da escola, né, o papel do professor, é uma situação que muitos de nós nos encontramos como professores de português como língua de herança, é uma obrigação que, na verdade, não existe. Nós podemos estimular, nós podemos motivar a essas famílias, a essas crianças, mas nós não temos como substituir esse papel que é da família realmente de transmitir essa importância, esse vínculo com a língua de herança. Então, isso de levar o filho, o falante de herança, para uma aulinha semanal de português, esperar que essa criança aprenda, porque aqui nós estamos falando de dois conceitos, né? Da aquisição, que a gente recebe na infância, que recebe através desses inputs na língua de herança, e depois nós queremos que isso vá avançando. E nós já temos pesquisas, especialmente no contexto norte-americano, com filhos de espanhóis, e já sabemos que existe aí um momento crítico, que é o momento da escolarização, né? Então, a criança ela vai adquirindo input, ela chega na escola e se depara com uma língua local e começa a se socializar com pessoas nessa língua local. Então, naturalmente, essa competência comunicativa na língua de herança, ela pode diminuir, porque as interações vão aumentando em quantidade e em qualidade fora do ambiente familiar. Isso é natural. O que acontece aí? A família busca, de repente, um projeto, uma aula semanal, um professor particular, e manda a criança para que essa criança possa ir aumentando a competência comunicativa. É impossível, a escola não consegue, né? O professor tem que explicar para a família que realmente é importante que se mantenha a língua em casa, é importante que outras ações, se não é possível aumentar a quantidade de interações ou de interlocutores também, porque às vezes a gente só fala com uma pessoa nessa língua, a escolinha, a aulinha de português não dá conta de fazer um processo de... Bom, alfabetização não, porque alfabetização é na escola, mas não dá conta de fazer um processo de aprendizado semelhante ao da escola se a família não está envolvida. Então, esse seria o primeiro passo. Quando estamos num projeto de língua de herança, que famílias são essas? Elas estão comprometidas? Elas sabem o que elas querem? Que expectativas elas têm? Quero que meu filho fale português como primo que mora no Brasil, pois isso será muito difícil, porque nós estamos falando de crianças monolíngues e de crianças plurilíngues, que têm vários repertórios em diferentes níveis, e não há nenhum problema nisso, né? Então, assim, o ideal sempre é que nós vejamos a língua de herança como uma riqueza. É uma herança, é uma riqueza. Agora, qual é a expectativa, quais são as expectativas dessa família com relação à língua de herança? Vocês vão voltar ao Brasil? Vocês querem manter o contato? Vocês querem que ela tenha, ele, uma língua a mais para se comunicar? Então, qual é o papel dessa escolinha? É um complemento ou vocês estão transferindo esse papel de transmissão familiar
para uma iniciativa, para um professor. Então, essas reflexões chegaram para nós como perguntas, se isso realmente era válido ou se existia, realmente sim existe. Há muitas famílias, inclusive a minha pesquisa foi com as famílias da PBC, da Associação de Brasileirinhos em Barcelona, e o que nós descobrimos claramente foi isso. As crianças com melhor competência comunicativa, e mais que competência comunicativa, mais motivadas em realizar as atividades e participar dos eventos, porque não são só atividades escritas, não? São as crianças onde as famílias estão mais envolvidas. E quando falo famílias, falo brasileiro e não brasileiro, porque nós temos o caso aqui de muitos catalães ou estrangeiros que levam os seus filhos na associação. Então, essa relação foi confirmada realmente. A família é importante, não somente familiar brasileiro. O familiar estrangeiro também. É um valor familiar de transmissão, de riqueza, de transmitir uma língua e uma cultura a mais. Então, essas foram as primeiras perguntinhas aí, pinceladas conceituais da língua de herança. Acho que a Tatiana pode continuar, tem umas perguntas aí meio vinculadas. E já pensando um pouco nas aulas de PLH, e acho que ela pode complementar também o que eu comentei aqui. Então, vou passar a palavra para ela comentar um pouco das perguntas sobre as aulas.